Você já se perguntou se o jejum poderia ser a chave para desbloquear um poder espiritual não explorado? Prepare-se para uma revelação épica. Vamos explorar como o jejum, muitas vezes mal compreendido, pode ser a porta de entrada para uma conexão divina profunda e imediata. Em instantes, desafiaremos suas crenças, despertaremos sua curiosidade e mostraremos como você pode alcançar recompensas espirituais instantâneas. Se você está pronto para uma jornada que vai revolucionar sua fé, não perca um segundo. Este é o momento de descobrir o que o jejum realmente significa. Vamos mergulhar. Deus projetou o corpo humano como uma máquina física incrivelmente precisa, com um poder imenso. No entanto, para mantê-la em funcionamento, esse mecanismo requer combustível, que conhecemos como alimento. Para garantir que nosso corpo receba essa energia vital, Deus instilou em nós o apetite, mais comumente conhecido como fome. A comida não só satisfaz esse desejo, mas também nos energiza, integrando-se ao equilíbrio natural para sustentar a vida. Mas então surge a pergunta: por que alguém escolheria se privar de comida? Na era moderna, somos condicionados a comer 3 vezes ao dia e constantemente lembrados da importância de um café da manhã nutritivo para começar bem o dia. A instrução é clara: coma para se manter forte. Desde a escola, aprendemos a importância de consumir 3 refeições equilibradas diariamente e fazer exercícios para fortalecer o corpo. No entanto, por que então abrir mão de comer? Hoje em dia, a prática de não comer é comumente associada a dietas, muitas vezes adotadas para perda de peso ou por razões de saúde. Mas há aqueles que se abstêm de comida por motivos espirituais, uma prática conhecida na Bíblia como jejum. O jejum é normalmente praticado durante um período específico para alcançar um propósito espiritual. Esse fenômeno intrigante, embora complexo, destaca como a fome pode ser vista de diferentes perspectivas, variando entre necessidade biológica e busca espiritual, oferecendo uma visão fascinante sobre a interseção entre corpo, mente e espírito. Considere o exemplo do Antigo Testamento, especificamente uma prática anual entre os judeus fiéis. O jejum obrigatório descrito em Levítico 16:29. Deus estabeleceu que, no 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem afligir suas almas e não realizar trabalho algum, seja cidadão ou estrangeiro que habite entre vocês. Esse dia é o Yom Kippur, também conhecido como o Dia da Expiação. O propósito desse jejum, observado no Dia da Expiação, era claro. Deus queria que seu povo refletisse sobre a solenidade de sua salvação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal para expiar os pecados do povo. Levítico 16:24 detalha o processo. Ele lavará o seu corpo com água no lugar santo, vestirá suas vestes, sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. A razão pela qual todos jejuavam era para se identificar com o sumo sacerdote durante esse ato de sacrifício. Um cordeiro era oferecido para o perdão dos pecados da nação. Além disso, Jesus deu instruções sobre a prática do jejum aos seus discípulos, conforme registrado em Mateus 6:16-18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram os rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Esse ensinamento enfatiza a importância do jejum genuíno, não feito para exibição, mas como uma expressão íntima de fé e arrependimento. Essa prática, tanto em contextos históricos quanto espirituais, oferece uma reflexão profunda sobre a conexão entre sacrifício, perdão e renovação pessoal. Assim, o jejum permanece um ato discreto.
visível apenas ao Pai que está em segredo. E o Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Quando você se abstém de comida, algo prazeroso e essencial, você atrai a atenção divina. Mesmo naquela época, Jesus nos advertiu contra a ostentação do jejum, enfatizando que não devemos buscar a aprovação pública com nossas práticas. Ele destacou que o jejum é uma disciplina espiritual legítima, dizendo, quando você jejuar, mostrando que é um ato de renunciar temporariamente a um desejo físico, como a comida, para uma necessidade espiritual maior. Em vez de se alimentar, dedique-se à oração secreta, buscando a intervenção divina. No entanto, se a motivação para evitar a comida for apenas para que outros admirem sua espiritualidade, então o reconhecimento deles será a única recompensa que você receberá. Preocupações sobre o jejum. Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comida por um tempo pode parecer assustadora. Existem várias preocupações devido à nossa rotina de 3 refeições ao dia. Muitos se perguntam se sentirão fome e como lidarão com as dores associadas. Outras preocupações incluem a capacidade de perseverar sem ceder a tentações, como a sugestão de um comercial de TV de que uma barra de chocolate poderia ser a solução para a queda de energia à tarde. Também há preocupação sobre como o jejum pode ser percebido socialmente. Meus amigos vão achar estranho se descobrirem que estou jejuando? A resposta para isso é simples. O jejum é uma prática pessoal e espiritual que, quando feita com a intenção correta, transcende as preocupações com a percepção dos outros e foca em fortalecer o espírito e buscar uma conexão mais profunda com o divino. Você não jejua para impressionar seus amigos e muitas vezes nem compartilha isso com eles, como Jesus instruiu. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram os rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, 17 e 18. Essa orientação é um lembrete de que não devemos transformar nossa prática religiosa em um espetáculo para os outros. O jejum é, essencialmente, um compromisso pessoal e íntimo entre você e Deus, muitas vezes realizado em privacidade. No entanto, há ocasiões em que o jejum é feito em comunidade. Por exemplo, na história bíblica, Esdras jejuou com 4.000 pessoas para resolver uma questão. E Esther pediu a todos os judeus crentes que jejuassem por intervenção divina. Esses exemplos mostram como o jejum também pode ser um ato de unidade e solidariedade entre os fiéis, compartilhado em busca de um propósito comum. Além disso, todos os anos, em maio, os cristãos são convidados a se reunir no Dia Nacional de Oração e Jejum. Esse evento serve como um momento para os fiéis se reunirem em oração e jejum para refletir e buscar orientação e intervenção divina em suas vidas e na sociedade. Essa reunião coletiva destaca a natureza dupla do jejum como uma prática tanto pessoal quanto comunitária, enfatizando a importância de nutrir tanto o espírito individual quanto o coletivo. O jejum é uma prática que transcende a mera restrição alimentar por motivos de saúde ou perda de peso. É uma disciplina bíblica enraizada em profundas motivações espirituais. Existem vários tipos de jejuns, cada um com seu propósito espiritual, muitas vezes acompanhado de oração. Essa prática pode ser um catalisador poderoso para melhorar a aptidão espiritual de uma pessoa e fortalecer sua capacidade de interceder em oração. Muitos podem pensar que a vida cristã não exige disciplina, mas, na realidade, é através dos exercícios espirituais que construímos nossa força.
Como soldados de Cristo, somos chamados a ser versáteis em várias disciplinas espirituais, e o jejum é uma delas. Jesus ensinou seus discípulos que a oração intercessória, seja para a igreja ou pela salvação de almas, enfrentará resistência espiritual. Nesse contexto, o jejum pode ser comparado ao desafio de escalar uma montanha, exigindo tanto robustez física quanto espiritual. Ao começar a prática do jejum, é recomendável iniciar com passos modestos, especialmente se for a sua primeira experiência. Mesmo um pequeno ato de fé, que pode parecer insignificante para os outros, é um passo significativo aos olhos de Deus e será honrado. Durante o jejum, não é apenas a abstinência de comida que é relevante, mas também a sinceridade do coração. Isso é semelhante a um homem fazendo um pedido de casamento. Não é a duração da proposta que conquista o sim, mas a autenticidade e sinceridade do seu coração. Ao começar o jejum, não se preocupe demasiadamente com sua duração. O mais importante é garantir que seu relacionamento com Deus esteja harmonioso e forte. Acima de tudo, Deus valoriza mais a sinceridade e a intensidade das suas orações do que o tempo que você passa jejuando. Portanto, se você é novo nessa prática, pode começar de forma simples, como jejuar pulando uma refeição. Historicamente, no Antigo Testamento, os judeus eram instruídos a jejuar por um dia inteiro no Yom Kippur, que começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Esse método de contar os dias, onde a noite e a manhã constituíam um dia, é mencionado em Gênesis 1:5. Você pode planejar começar seu jejum de maneira semelhante, iniciando um pouco antes do pôr do sol, abstendo-se da refeição noturna usual e continuando sem comer café da manhã e almoço no dia seguinte. Após o pôr do sol, assim como muitos judeus fazem no final do jejum de Yom Kippur, você pode quebrar o jejum com uma refeição regular. Esse método fornece uma estrutura que ajuda a manter o foco espiritual sem sobrecarregar o corpo, especialmente se você está apenas começando a praticar o jejum. Jejuando com um companheiro. Embora a prática privada de oração e jejum forme a base de toda a intercessão, se você nunca explorou essa disciplina antes, pode ser benéfico iniciar sua jornada com um parceiro. Se o objetivo do seu jejum é buscar uma resposta específica através da oração, é uma excelente ideia convidar alguém para se juntar a você nessa jornada espiritual. Como Jesus ensinou em Mateus 18:19, há um poder especial na unidade. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Esse princípio se aplica não apenas à oração, mas também ao compromisso mútuo entre indivíduos. Pense nisso como planejar uma viagem com um amigo. É muito mais gratificante quando você planeja, sonha e compartilha experiências juntos. Da mesma forma, o jejum compartilhado tende a ser mais frutífero. Orações feitas em conjunto muitas vezes são mais focadas e intensas. Além disso, jejuar com outra pessoa oferece vantagens adicionais. Vocês podem discutir juntos dúvidas, questões e medos. Se a ideia de jejuar lhe causa ansiedade, a força de um companheiro pode ajudá-lo a superar esses medos. Vocês podem se apoiar mutuamente, buscar conselhos um com o outro ou simplesmente verificar o bem-estar um do outro. Essas conversas podem ser o incentivo necessário para persistir no jejum. Por fim, não se esqueça de celebrar quando o período de jejum chegar ao fim. Reserve um momento para refletir e celebrar as conquistas e revelações obtidas, fortalecendo ainda mais o vínculo criado através dessa experiência compartilhada.
Quando você sobe uma montanha sozinho, a jornada pode ser um teste pessoal de resistência e determinação, e a vitória é inteiramente sua. No entanto, quando se faz essa escalada acompanhado, a experiência se transforma. Abrace, celebre juntos e depois compartilhe as histórias de suas conquistas com outros. Da mesma forma, ao completar um período de jejum com amigos ou parceiros de oração, a sensação de alegria é amplificada pela experiência compartilhada, torna o sabor da vitória ainda mais doce. Jejuar com um companheiro também cria um sistema de responsabilidade mútua. A presença de um amigo ciente do seu compromisso reduz a tentação de quebrar o jejum prematuramente ou de ceder a pequenos deslizes, como comer um lanche fora de hora. Essa parceria é semelhante a correr ou caminhar para se manter em forma com um amigo. Qualquer pessoa que já teve essa experiência sabe bem como a companhia de um parceiro pode motivá-lo a manter o compromisso, especialmente nos momentos mais desafiadores. Se você se considera uma pessoa forte, pode sentir que consegue enfrentar o desafio do jejum sozinho, sem grandes problemas. No entanto, para aqueles que podem se sentir menos resolutos ou que estão apenas começando essa prática, ter alguém ao seu lado que entende e compartilha as mesmas dificuldades pode ser extremamente valioso. Essa colaboração não só fortalece os laços entre os participantes, mas também aumenta as chances de sucesso na jornada espiritual que decidem empreender juntos. Jejuar com propósito. Ao se preparar para iniciar um jejum, é essencial olhar para dentro de si e identificar claramente a razão para sua decisão. As motivações para o jejum são variadas, e cada pessoa pode ter um motivo específico, assim como Davi teve ao enfrentar Golias. Enquanto outros soldados israelitas recuaram, cada um com suas próprias justificativas para não enfrentar o gigante, Davi foi movido por um propósito claro e convincente. Jejuar não se trata apenas de abster-se de comida ou dedicar-se à oração, é motivado por objetivos definidos. Pergunte a si mesmo: estou disposto a sacrificar meus prazeres habituais por uma causa maior? Para solidificar seu compromisso, é uma excelente prática escrever suas razões para jejuar. Coloque-as no papel, tornando-as visíveis e concretas. Manter suas motivações apenas na mente pode fazer com que se tornem turvas ou pouco claras ao longo do tempo. Escrever suas razões também serve para aguçar seu foco. Ver suas intenções claramente delineadas em palavras reforça a seriedade de seu compromisso e ajuda a manter a determinação em tempos de dificuldade. Esse exercício simples, mas poderoso, transforma pensamentos abstratos em um plano de ação tangível, aumentando as chances de manter o curso durante o período de jejum. Planeje cuidadosamente. Não comece seu jejum de forma casual ou negligente. É essencial planejar meticulosamente para alcançar o sucesso. Sem a devida preparação, as chances de fracasso aumentam. Evite jejuar apenas para testar seus limites. Comprometa-se firmemente a jejuar por um dia inteiro, independentemente das circunstâncias. Transforme seu desejo de maior espiritualidade em uma ação concreta, comprometendo-se a buscar a Deus com sinceridade. Ao fazer isso, você confia na graça e no apoio divino. Tipos de jejum. Jejum absoluto. Esse tipo de jejum consiste em abstinência completa de alimentos e água. Por exemplo, Paulo adotou essa prática por 3 dias logo após encontrar o Senhor Jesus no caminho para Damasco e ser atingido pela cegueira, conforme descrito em Atos 9:9, e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Não é aconselhável iniciar sua experiência de jejum com um jejum absoluto. Esse método é apropriado para aqueles que enfrentam grande aflição ou buscam solução para problemas sérios, como superar um vício ou defender-se contra ameaças espirituais. Jejum normal.
Durante esse tipo de jejum, você se abstém de todos os alimentos sólidos, consumindo apenas líquidos. Na Bíblia, esse é o tipo mais comum de jejum mencionado, referindo-se a pessoas que se privam de alimentos sólidos, enquanto a ingestão de líquidos raramente é discutida. Jejum parcial. Esse tipo de jejum envolve a exclusão de certos tipos de alimentos sólidos ou líquidos, mas não de todos. É também conhecido como o jejum de Daniel, onde Daniel absteve-se da comida do rei, preferindo legumes e água, conforme descrito em Daniel 1:12. Por favor, faça uma experiência com os seus servos por 10 dias, que nos deem legumes a comer e água a beber. Esse jejum não prejudicou Daniel nem seus amigos em outra ocasião, como em Daniel 10:3, quando ele novamente adotou um jejum parcial, evitando alimentos escolhidos. Não comi nada saboroso, nem carne ou vinho tocaram meus lábios, e não usei nenhuma loção até que as 3 semanas se completassem. Esse jejum especificava a exclusão de alimentos prazerosos, semelhantes às nossas sobremesas ou bolos. Basicamente um jejum de sobremesas, carne, optando por uma dieta vegetariana, e vinho, abstendo-se de bebidas que proporcionam prazer ou alegria. Jejum de John Wesley. John Wesley, fundador e líder do movimento metodista, convocava todos os seus pregadores para reuniões periódicas em Londres ou outras capelas para preparação espiritual. Wesley jejuava por 10 dias antes de cada reunião, consumindo apenas pão integral e água. Esse período de jejum e oração visava fortalecer espiritualmente Wesley e seus ministros para que pudessem influenciar positivamente suas congregações. Esse tipo de jejum é incomum em contextos cristãos, sendo mais utilizado por razões médicas, especialmente para identificar reações ou alergias a certos grupos alimentares. O processo começa com um jejum normal ou absoluto de um dia para limpar o sistema. Nos 6 dias seguintes, é introduzido e consumido apenas um novo grupo alimentar por dia, permitindo a rotação entre 6 grupos distintos. Essa metodologia é eficaz para identificar quais alimentos podem estar causando problemas de saúde através de um processo de eliminação. Como escolher um jejum? Ao planejar iniciar um jejum, considere alguns fatores importantes e reflita sobre sua situação específica para escolher o tipo de jejum mais adequado. Aqui estão algumas sugestões. Primeiro fator de jejum. Se você está se preparando para seu primeiro jejum, é recomendado começar com um jejum de um dia, semelhante ao observado no Yom Kippur. Se o seu objetivo é tratar de uma questão séria ou prolongada, pode ser mais apropriado jejuar um dia por semana durante 3 semanas, em vez de começar diretamente com um jejum de 3 dias. Lembre-se de que, como iniciante, você está entrando em uma jornada desconhecida e deve proceder com cautela, aprendendo novas habilidades e atitudes para cuidar tanto do corpo quanto da alma. Idealmente, seu primeiro jejum deve ser normal, ou seja, um dia inteiro consumindo apenas líquidos. Essa prática é benéfica para preparar seu corpo e minimizar reações adversas futuras. Fator de correspondência. É importante alinhar o propósito do seu jejum com o tipo de jejum escolhido. Opte por um jejum normal, para pedidos de rotina, e um jejum mais rigoroso para questões mais sérias. Fator de conforto. Sinta-se confortável tanto com a duração quanto com o tipo de jejum escolhido. Ao decidir o que eliminar durante o período de oração, evite dúvidas e culpa. Escolha um tipo de jejum que permita que você se sinta confiante e confortável com sua decisão. Fator de tempo. Vários aspectos devem ser considerados ao decidir jejuar e determinar a duração do jejum. Avalie sua agenda semanal e identifique os dias menos adequados para jejuar. Considere eventos especiais próximos, onde jejuar pode não ser aconselhável, como feriados ou casamentos.
Ao começar, evite jejuns prolongados, pois é importante entender como seu corpo e emoções reagirão. Um jejum de um dia é um bom começo, independentemente do tipo de jejum escolhido como seu primeiro. Lembre-se de que é um ato de fé. Deus reconhece sua intenção e o recompensará de acordo. Oração. Pedimos a Deus sabedoria para entender o propósito espiritual e os benefícios do jejum, lembrando-nos de que não é apenas a privação de alimentos que nos aproxima dele, mas também a sinceridade dos nossos corações e o desejo de uma conexão mais profunda através da oração. Que possamos jejuar não para sermos vistos pelos outros, mas para sermos vistos pelo coração de Deus, que observa em segredo e recompensa abertamente. Agradecemos ao Senhor pela força e disciplina que o jejum nos proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se esse conteúdo foi valioso para você, gostaria de pedir o seu apoio, inscrevendo-se para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.